Oi, Neide, como você está? Oi, Paulo. Tô bem, graças a Deus. E você, como é que está? Também estou muito bem, muito obrigado, Neide. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 96 e nós vamos falar sobre a prevenção para o transtorno por uso de substância, o TUS. Né? Mas antes da gente começar o nosso programa, eu gostaria de convocar aqui a nossa audiência para que, caso não tenham assinado ainda o canal, né, que assinem o canal. Isso é muito importante para a gente, né, ter a participação da nossa audiência. E também, se vocês gostarem do programa de hoje, no finalzinho do programa, deixe seu like, tá bom? E, se possível, também compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito a nossa distribuição, né, do programa e nos ajuda também a transmitir o conhecimento que a gente pretende transmitir aqui através dos nossos programas, tá bom? Então, contamos com você. É isso, Neide? É isso mesmo. A gente conta com a participação de todos vocês na divulgação desse nosso trabalho. É importante para a gente. Voltando aqui, Neide, vamos falar então um pouco sobre a prevenção, né, para o transtorno de substâncias. Então, quando a gente está falando nesse tema, ele é um tema, inclusive, muito complexo e extenso, né? Então, na realidade, a gente vai tentar falar de uma maneira sucinta aqui, para não tomar também, né, muito tempo da nossa audiência, porque senão o programa acaba ficando muito extenso e perde o interesse. Então, nós vamos tentar fazer um resumo das principais características da prevenção para o transtorno por uso de substância, né? Então, assim, eu gostaria de falar em relação à conscientização das pessoas em relação ao uso de substância. Então, quanto antes nós começamos a fazer essa prevenção, né, essa conscientização, melhor preparado a criança ou adolescente chega no momento no qual ele se depara com situações que ele pode ser colocado a confrontar a substância, né? Então, por exemplo, quando uma criança, um adolescente chega em um determinado momento, obviamente ele vai ser apresentado às drogas. Numa festa por amigos, ou num evento que ele vá, por exemplo, uma rave, né? A gente sabe que tem muitas substâncias, né? Como uma rave, por exemplo, ou em festa mesmo às vezes até festas familiares acaba acontecendo, né? A apresentação de substância. Então, quanto mais a pessoa tiver consciente, né, ciente de que isso pode acontecer, melhor preparada ela vai estar para enfrentar aquela situação, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre outras características, né, que eu acho que são muito importantes também. Paulo, você falou de uma coisa importante que é o oferecimento do conhecimento a respeito da substância, para que esse processo de conscientização aconteça. Essa é uma das estratégias mesmo. A gente sabe que existem muitos fatores de risco, alguns fatores de proteção para o uso, então a prevenção, ela tem o objetivo de reforçar os fatores de proteção e lidar com os fatores de risco, neutralizar os fatores de risco. Porque senão, fatalmente, a pessoa vai experimentar na verdade, quando a gente fala de prevenção para o transtorno por uso de substância, nós estamos falando de prevenção da experimentação. Por quê? Porque não existe uma coisa única que faça a pessoa desenvolver o transtorno por uso de substância, o TUS. Uhum. É um conjunto de coisas, né? Então, assim, são aspectos relativos à vulnerabilidade da pessoa, ao ambiente onde ela está inserida, ao ambiente familiar, o ambiente escolar, o ambiente comunitário, né? Isso tudo misturado com as condições pessoais dela vai fazer com que ela, durante a experimentação, ela dê um significado para a substância. Se o significado for positivo, ela vai experimentar de novo, e de novo, e de novo, e aí a gente sabe que pode haver aí uma evolução nesse uso, né? Ele vai mudando de característica e até se tornar um transtorno psiquiátrico.
Uma coisa que eu acho importantíssima, Paulo, de se trabalhar, e eu acho que isso poderia ser feito nas escolas, por exemplo, você falou de conscientização, para que quando a pessoa chegasse na idade da adolescência, ela pudesse fazer uma escolha baseada no conhecimento. Uhum. Experimento ou não experimento, né? Se ela tiver consciência do que aquela experimentação pode gerar, ela pode fazer uma escolha mais abalizada, ela pode levar em conta custo e benefício de se experimentar uma substância, tá? O que eu acho super importante no programa de prevenção? Como você falou, o tema é um tema muito extenso, nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre esse tema. Uhum. Mas o que é importante a gente levar em conta, por exemplo, num programa de prevenção de escola? A gente sabe que as escolas, às vezes, fazem uma palestra para os pais, uma palestra para os alunos, e chamam isso de prevenção. Não. A prevenção é um programa que vai variar de acordo com a idade da pessoa que está passando pelo programa, do tipo de experiência que essa pessoa já teve com substância, se ela não teve com substância, enfim. São vários fatores que vão fazer com que essa pessoa participe de um processo. E um dos itens desse processo, que eu acho que são os mais importantes, são o treino de habilidades sociais, por exemplo, treinar a pessoa para dizer não obrigada. Uhum. Né? Muitas pessoas não têm coragem de falar isso. Tá? Treinar habilidades, então, de comunicação, que são habilidades interpessoais, e treinar as habilidades intrapessoais da pessoa com a pessoa ela mesma. Uhum. Então, se eu sou tímida, como que eu lido com timidez? Se eu tenho uma autoestima baixa, como que eu lido com a minha autoestima baixa? Uhum. Né? Se eu tenho dificuldade para lidar com perdas, como é que eu faço isso? Por que eu estou dando esses exemplos? Porque na hora que a minha autoestima estiver baixa, que eu estiver constrangida, que eu não conseguir participar de grupo nenhum, que eu não conseguir lidar com as perdas, ou por exemplo, que o meu manejo de raiva é um manejo complicado, eu não sei como lidar com raiva, como que eu controlo os meus impulsos? Veja, para mim, isso tudo aqui, bem treinado, técnicas de manejo para dizer não, para lidar com as minhas questões intrapessoais, serão a fonte de proteção para eu não me engajar no uso de substância. Por quê? Porque por que a gente passa da experimentação para o uso mais frequente e do uso mais frequente para o chamado uso instrumental? É quando eu dou um significado para a substância. Eu me sinto intimidada, mas se eu usar alguma coisa, eu me solto. Uhum. Então, eu acho que treinar as habilidades sociais e de enfrentamento de situações consideradas de risco para a infância e adolescência podem auxiliar num programa maior de prevenção do uso de substâncias. Uhum. Tá? Então, eu acho que essa é uma das coisas principais. Lógico, tem a questão da família. Sim, uma família onde você tem uma família estruturada, uma família onde as regras são claras, o que pode, o que não pode, não pode. Esses jovens que estão dentro dessas famílias tendem a buscar menos a experimentação do que jovens que ficam numa família desestruturada, onde não há regras claras, aonde as pessoas assumem papéis, os jovens muitas vezes que não são os papéis deles, onde existe um uso disseminado de substâncias dentro daquela estrutura familiar, né? Porque às vezes a família não usa cocaína, nem crack, nem fuma maconha, mas usa medicação, por exemplo. Uhum. Né? Abusa de medicações prescritas. Então, para o jovem que não vai abusar de medicação prescrita, mas que tem gente oferecendo maconha na porta da escola dele, ele talvez
experimente a maconha com o mesmo significado que as pessoas em casa dão para a droga prescrita, né? Então, eu reforçaria muito, Paulo, é o treino de habilidades. Eu acho que quanto mais cedo a gente começa esse treino, mais o nosso jovem, o nosso adolescente estará protegido de usar a substância como uma alternativa para lidar com as questões pessoais dele. Inclusive o aprendizado do dizer não, ele é importante não só em relação ao TUS, né, mas em relação a todas as outras esferas da vida das pessoas, né? Com certeza. Ok, Neide. Então, obrigado, viu, pelo programa de hoje. Eu espero que a audiência tenha gostado. Então, se vocês gostaram, realmente, deixem seu like, tá bom? E se vocês tiverem perguntas também para enviar, fiquem à vontade, né? Nós teremos o maior carinho em poder responder às suas questões. Um grande abraço a todos. Obrigado, Neide. Obrigada a você, Paulo, pelo convite e pela companhia de sempre.